everyone, you're welcome. Sejam bem-vindos. Mais um dia de aula de língua inglesa. Eu sou a teacher Fernanda Gurgel. Vamos estar juntos mais uma vez na aula de hoje. E antes de começarmos a nossa aula, vamos checar aqui o objeto de conhecimento. Então, a nossa aula de número 15, o objeto de conhecimento é a compreensão de textos orais multimodais de cunho informativo e jornalístico. E o detalhamento é contexto, usos da língua relacionados com as temáticas propostas e sua estrutura lexicogramaticais, gênero textual, elementos obrigatórios e opcionais do texto, características de texto informativo, jornalístico, disponíveis nas diferentes mídias e no mundo digital. Então, pay attention, prestem bastante atenção e vamos à nossa aula. So, let's start our class. Vamos começar nossa aula falando sobre um assunto muito importante para a gente otimizar a nossa leitura, para tornar ela mais eficaz, para a gente conseguir identificar o assunto, o objetivo do texto de forma mais rápida. Daqui uns dias vocês vão ser submetidos a grandes avaliações de larga escala, o Enem, né? Daqui a um tempo vocês vão estar prestando esse tipo de prova. Geralmente vem textos enormes para a gente ler, analisar e fazer as respostas ali corretas. Então é isso que nós vamos aprender. Vários gêneros textuais. Primeiro nós vamos aprender muito na nossa língua materna, né? Na língua portuguesa, e depois fazendo um link com a língua inglesa. Mas aqui eu tenho, a princípio, né? Para vocês verem um tipo de texto aqui. Gêneros textuais, vocês vão olhar aí na tela. E temos aqui algumas opções, né? Letter, invitation, postcard, newspaper. Letter, invitation, postcard e newspaper. O que vocês acham que se trata esse gênero textual aí? Letter, invitation, postcard and newspaper. Vou dar a tradução, vocês vão acertar. Uma carta, um convite, um cartão postal ou um jornal, né? Dê uma olhada. Vamos para o próximo. Gêneros textuais. Aí nós temos magazine, recipe, list, diary. Magazine é revista, recipe, receita. Teacher, mas receita é um gênero textual. É um gênero textual e daqui a pouco nós vamos falar mais sobre ele. List, que é uma lista. Diary, que aí é um cognato, você já sabe o que é um diário, né? Então, nós vimos aí que é uma receita, né? It's a recipe, se trata de uma receita. Então, vamos para o próximo. Mais um exemplo aí. Será que isso é um manual, e-mail, letter, um manual, um e-mail ou uma carta? Eu trouxe todas essas opções para que vocês percebam que coisas do nosso dia a dia, né? Que fazem parte do nosso dia são consideradas gêneros textuais. Então, aí é um e-mail. Então, vamos falar mais sobre esse contexto, né? O que são os gêneros textuais? Vamos dar uma olhada. São categorias de texto que compartilham características semelhantes em termos de estrutura, estilo, finalidade e contexto de uso. Como assim? O gênero textual, cada um deles vai seguir um estilo, uma estrutura, vai ter um público-alvo, quem é que vai se interessar por aquele texto, vai ter um contexto onde ele vai ser usado, né? E eles são definidos pelas convenções sociais e culturais e servem a propósitos específicos na comunicação. Por exemplo, uma receita tem um propósito, uma carta tem outro. O convite tem um propósito. Então, cada gênero textual tem um propósito específico. Cada gênero tem suas próprias regras, expectativas, o que ajuda os leitores a entenderem e interpretarem um texto de forma mais eficaz, ok? Então, vamos em frente. Temos aqui um tipo de texto, né? Narrativo, descritivo, expositivo. Nós já vimos aí o primeiro. É um menu. It's a menu.
Aqui o segundo é uma autobiografia e o terceiro é um jornal. Ele está mais assim para narrativo, descritivo ou expositivo, esses três textos aí, esses exemplos. Vamos dar uma olhada aqui. Então, eles estão assim mais pro lado do texto descritivo e nós vamos ver por quê, ok? O texto descritivo possui textos que relatam e descrevem acontecimentos, como lá o jornal, né? Lugares ou seres. Dessa forma, são textos repletos de adjetivos, os quais descrevem as sensações do emissor, ok? Então, esse é o tipo de texto descritivo. Ele vai descrever, relatar, como o próprio nome diz. Ele vai descrever lugares, coisas que aconteceram, e o leitor vai se envolver nessa leitura, né, com essa descrição, e vai se envolver com tudo isso, e como diz aqui, ó, as quais descrevem a sensação do emissor. Vai sentir o que a pessoa que estava escrevendo o texto queria dizer, ok? Então, temos aqui o diário, em inglês diary, temos aqui relatos de viagens, aquelas pessoas que fazem blogs de viagem, né? Que vão para lugares e querem contar para as pessoas o que elas viram. Temos biografia e autobiografia, que a pessoa está descrevendo ali a sua vida, falando sobre ela. Uma notícia, um currículo, né, que está ali descrevendo a pessoa. Lista de compras, um cardápio, muitos exemplos aqui, né? Anúncios de classificados, várias coisas aqui nós temos como gênero textual. E aí nós temos exemplo aqui de uma conversa, né? É uma tirinha que também é um gênero textual. Estou trazendo aqui vários exemplos para vocês e eles perguntam assim: What's the meaning of life? O menininho está aqui perguntando: What's the meaning of life? Qual é o sentido da vida? E aí o avô, o pai, né, responde: It's been born, growing up, studying, working, getting married, procreating, retiring and dying. Ele perguntou qual é o sentido da vida, ele falou: é nascer, crescer, estudar, trabalhar, casar, procriar, se aposentar e morrer. Esse foi o sentido da vida. O sentido, o objetivo da tirinha é causar essas reflexões, né? E também com humor, uma reflexão de certa forma cômica, né? E como ele perguntou qual é o sentido da vida, ele respondeu tudo isso, ele falou: But that doesn't make sense. Mas isso não faz sentido, né? Toda essa lista aqui que o avô dele colocou aí para ele. Ok? Então, também é um tipo de texto, mas vamos falar bastante sobre isso, né? Temos muita informação e aqui nós temos essas imagens. E aí vocês acham que tá mais assim para o argumentativo, injuntivo, para o narrativo, né? O que vocês acham? Tá argumentando alguma coisa? O injuntivo nós vamos ver muito sobre ele, mas é um gênero textual que tem o objetivo de ensinar o passo a passo de alguma coisa, como manual, receita. Então, olhando assim, vocês acham que se trata de textos argumentativos, injuntivos ou narrativos? Vamos ver a resposta aqui. São textos narrativos, ok? E nós vamos ver o porquê, nós vamos aprender mais sobre esse gênero textual, ok? Então, vamos ler juntos aqui sobre tipos de texto. O texto narrativo é narração de acontecimentos em que personagens atuam em espaços e tempos determinados. A estrutura da narração é dividida em apresentação, desenvolvimento, clímax e desfecho. Muita coisa aqui envolvendo o texto narrativo, né? Então, vamos dar uma olhada em alguns exemplos. Romance é um tipo de texto narrativo, vamos lá. Novela, crônica, contos de fada, são várias narrações, fábulas,
quadrinhos, né? Então, são todos esses exemplos aqui de gêneros textuais narrativos. Mas vamos ver agora outro tipo de texto aqui com vocês, né? Que se trata do texto injuntivo. Olha só, o que vocês acham que ela está lendo aí? Ela está ali com uma ferramenta, então ela está lendo um manual, né? Está tentando ver como é que manuseia ali aquele equipamento ou montar alguma coisa, né? Vamos para o próximo. Aqui ela está vendo aí um anúncio, né? O anúncio ele está falando sobre algo, está descrevendo um produto, né? Vamos ver o próximo. Aqui, o que você acha que eles estão vendo? Estão vendo aí uma receita, né? Fazendo passo a passo para fazer algo de comer, uma refeição aí. Então, estão seguindo passo a passo de uma receita. Recipe. Recipe. Vamos adiante, vamos ver mais exemplos. Aqui também ela está procurando alguma coisa, né? Vocês veem aí que ela está concentrada para aprender algo, né? Algo como se fosse passo a passo. Ela está aí se concentrando para aprender a fazer alguma coisa, né? Temos mais exemplos. Então, olha só aí o texto injuntivo. Todos esses exemplos foram exemplos de texto injuntivo. Vamos dar uma olhada do que se trata esse texto, ok? Let's go! Então, o texto injuntivo ou instrucional é aquele que indica uma ordem, uma instrução, comando, de modo que o locutor, o emissor, objetiva, né, tem o objetivo de orientar e persuadir o interlocutor, que é aquela pessoa que está recebendo a informação, está lendo ali o manual, está assistindo a propaganda, ok? Então, vamos ver algumas das características desse texto. O uso dos verbos no imperativo é uma das características. E ele aparece quando, né? Aparece nas receitas e aparece nas propagandas, também na bula de remédio, no manual de instruções, em regulamentos e textos prescritivos, né? Então, essas são as características dos textos injuntivos, né? E por que diz ali que os verbos estão no imperativo sempre, né? Porque ele fala, tire o fio, tire da caixa, abra, por exemplo, abra a embalagem, tome esse remédio 2 vezes ao dia, corte a cebola ali, né, na receita que a gente vai ver agora. Então, todas as vezes, um texto injuntivo, na maioria das vezes, ele traz verbos aí no imperativo. Vamos ver aqui alguns exemplos. Nós já falamos, né? Recipe está aí organizando primeiros ingredientes. E aí, na hora de fazer os verbos no imperativo, né? Então, a receita é um tipo de texto injuntivo, ok? Esse texto que tem a intenção de ensinar algo, né? De fazer com que o leitor aprenda o passo a passo de algo, né? Então, texto injuntivo, e agora vamos passar para outro. Vamos lá. O texto dissertativo argumentativo, que se trata, por exemplo, da prova de redação do Enem, que daqui a um tempo vocês irão fazer. Vamos ler sobre ele aqui, vamos saber mais sobre esse tipo de texto. É um tipo de texto dissertativo argumentativo. Os textos dissertativos são aqueles encarregados de expor um tema ou assunto por meio de argumentações. São marcados pela defesa de um ponto de vista, ao mesmo tempo que tentam persuadir o leitor. Sua estrutura textual é dividida em 3 partes: tese, apresentação, antítese, desenvolvimento e nova tese, a conclusão. Então, onde nós encontramos esse tipo de texto? Nos editoriais jornalísticos, nas cartas de opinião, nas resenhas, artigos e ensaios, e também em monografia, dissertação de mestrado e tese de doutorado. São muitos tipos de gêneros textuais. Calma, que a gente vai ver um pouco de cada, é muita informação, mas a gente consegue entender se a gente prestar bem atenção, né, nas informações. Então, vamos ver outro tipo de texto aqui, que é o texto expositivo.
Esses aqui têm a função de expor ideias, empregando recursos de comparação, conceituação, definição, informação e descrição. E aonde que nós encontramos esse tipo de texto? Eles fazem esses exemplos fazem parte do tipo de texto expositivo e eles são verbete de dicionário, enciclopédia e entrevista. Então agora nós vamos falar mais sobre os tipos de texto na língua inglesa. Nós vimos até agora muito na língua portuguesa e agora vamos fazer esse link com a nossa disciplina, ok? Let's go! Então, ainda sobre gêneros textuais, temos aqui o texto narrativo e nós podemos encontrar short story, histórias curtas, novel, romances, fairy tales, famosos contos de fada. Temos ainda os textos do tipo expositivo, podemos encontrar articles, artigos, essays, que são ensaios, report, relatórios, e temos ainda os textos do tipo descritivo. Esses textos podem ser travel guides, que são os guias de viagem, opinion article, artigos de opinião, e também nós temos o texto instrutivo, que ele também pode ser chamado de texto injuntivo. E eles podem ser os manuais, as receitas e os tutoriais. Eles sempre têm a ideia, o intuito de ensinar algo. Ok, então vemos aí recipe, short story, novel, romance, né? Que são os gêneros textuais em inglês. E agora eu quero que vocês vejam aí o nome em inglês, treinem a pronúncia, repitam. Vamos dar uma olhada aqui. Nós temos recipes, que são as receitas, que como nós já vimos, é um tipo de texto injuntivo, né? E nós vamos analisar aqui algumas coisas nesse gênero textual. É muito fácil você identificar, né? Tanto como as imagens são recursos que podem nos ajudar. E aqui, os ingredientes e na preparação, tem algumas palavrinhas aqui no imperativo, por exemplo, cut, corte, né? Add, que é adicionar, leave, que é deixar, e muitas outras aqui. Então, esse tipo de texto é o texto injuntivo, né? Que está instruindo, ensinando alguém a fazer alguma coisa. E nós temos vários outros verbos aqui no infinitivo, né? Por exemplo, esses que eu falei, aqui nós temos put, que é coloque, remove, remover, bake, asse. Então, o texto injuntivo traz vários verbos no imperativo porque ele está dando aí direções, né? Ensinando alguém a fazer algo. Então, vocês podem repetir, listen and repeat recipes. Recipes, receita, né? Então, vamos em frente aqui. E-mail. E-mail é considerado hoje um gênero textual digital, né? Pelo alcance que ele tem com o advento da internet, né? O e-mail é um gênero textual e vocês conseguem perceber também pela estrutura, né? Esse e-mail aqui, nós vamos ler juntos aqui para ver do que se trata. Dear Sir, querido senhor, I'd like to take this opportunity to highlight the growing importance of the English language in our professional environment. Está dizendo aqui. Eu gostaria de ter essa oportunidade para destacar o crescimento da importância da língua inglesa no nosso ambiente profissional. Como se sabe, as is well known, English is widely considered the universal language of business. Como se sabe, o inglês é conhecido mundialmente como a linguagem dos negócios, ciência, né? Science and technology.
science and technology. Its global influence is reflected in countless areas. A sua influência global é refletida em incontáveis áreas, from communication, da comunicação com clientes internacionais e parceiros, para acessar novas pesquisas e tendências de mercado. Então, esse aqui é um e-mail cujo objetivo é falar, alguém está pedindo oportunidade para falar da importância da língua inglesa, né? É um gênero textual, tem uma estrutura a ser seguida, como é um ambiente formal, um tipo de linguagem, né, para abordar. E se de repente vocês virem essa imagem, vocês já vão saber que se trata de um e-mail, é esse gênero textual, ok? Esse aqui, advertising, é um anúncio, né? Um anúncio. Geralmente esse é um gênero textual que precisa ser muito chamativo, né? Precisa prender a atenção dos leitores. Soft drink quer dizer refrigerante, né? Soft drink quer dizer refrigerante. Então, reparem que as cores, o título, o tamanho da letra, tudo isso é feito para chamar a atenção do leitor, e quando você olha, você já sabe que se trata de uma propaganda, né? E nesse caso, de uma propaganda de refrigerante, né? E aqui está dizendo que é muito refrescante. Então, advertising, nós já vimos recipe, advertising, né? E aí vocês podem repetir e memorizar os nomes dos gêneros textuais em inglês, ok? Vamos adiante aqui, então. Temos o verbete. De todos os gêneros textuais, nós temos ainda o verbete, que é um gênero textual que pode ser encontrado em dicionários, glossários e enciclopédias, né? Geralmente é aquele que se encontra lá no dicionário, quando você procura uma palavra, o significado, é aquela organização ali da palavra que é um verbete. Vamos dar uma olhada aqui. Então, vocês estão vendo que aqui é como se fosse um dicionário de inglês. Tem aqui smile, que significa o quê? Sorriso, né? Essa palavra ficou famosa por causa do emoji, né? Da carinha. Então, geralmente, no dicionário vem a palavra, vem essa transcrição fonética, que pra gente, né, no dia a dia não é tão importante assim, né? Então, tem ali a palavra, a transcrição fonética, vem dizendo a classe gramatical, né, o que ela é, e o significado dela. Então, esse texto aqui é um verbete. Toda essa organização que você encontra no dicionário é um verbete, né? Então, tá dizendo aqui que é quando uma pessoa tem uma expressão satisfeita, feliz, e que faz essa mudança aí no rosto, né? Um sorriso, smile. E aqui está falando como um verbo, né? Sorrir, smile. Então, olhem bem para essa organização. A palavra, a classe gramatical e o significado é um verbete, ok? E aí, continua aqui com uma frase, né? Não só diz o significado da palavra, mas coloca uma frase com ela. She was smiling. She was smiling. Ela estava sorrindo. E aí temos aqui os semelhantes, né? Que são os sinônimos que também aparecem lá no dicionário na hora que a gente vai procurar uma palavra, ok? E aqui está falando sobre o sorriso como um substantivo, né? Uma expressão facial. Tudo isso que eu estou mostrando aqui é esse gênero textual, o verbete, né? Que se encontra no dicionário. Já falou smile, o verbo, e agora como um substantivo. Como um substantivo, ok? E dá aqui mais exemplos, né? He flashed his most winning smile. Ela sorriu, né? Ela deu o seu
o seu máximo, aí, o seu sorriso mais bonito, vencedor, ok? Então, nós trouxemos aí vários exemplos de gêneros textuais. Cada gênero textual tem, como nós vimos, o seu objetivo, tem o seu público-alvo. O público-alvo são as pessoas que vão se interessar pelo texto. Então, os romances são escritos para determinados grupos, né? Dentro de um contexto, a faixa etária. Então, ele segue toda uma estrutura, uma característica para envolver, para chamar a atenção desse grupo. Então, nós vimos vários gêneros textuais. O narrativo, que como o próprio nome já diz, é usado para descrever, narrar acontecimentos, pessoas, histórias, né? Vimos o texto descritivo, que descreve, né, também acontecimentos. Vimos o texto argumentativo, que é aquele que os estudantes um dia têm que fazer, né? Tem que enfrentar nas avaliações de larga escala, nos vestibulares. E também vimos o texto injuntivo, que é aquele que tem a intenção de orientar, de ensinar o passo a passo de algo. E por último, o verbete, que é essa organização aí do significado das palavras no dicionário, nos glossários, né? Então, por que é importante conhecer sobre os gêneros textuais? Porque quando eu entendo sobre os gêneros textuais, eu vou entender o propósito do texto, eu vou analisar as pistas textuais, que são as imagens que ele me dá, as informações que estão destacadas, os gráficos, as imagens, as palavras em negritos, e conhecer sobre eles e sobre todo esse aspecto que cada um tem, as suas particularidades, vai me ajudar a ter uma leitura melhor e também a otimizar, né, a tornar mais rápida a minha interpretação textual, porque quando nós estamos em avaliações em larga escala, nos vestibulares, nem sempre a gente vai ter um dicionário perto e também nós não precisamos saber o significado de cada palavra que está ali, mas se nós soubermos do que se trata, qual é o gênero textual, sobre o que o texto está falando, e se a gente tiver estratégia para pegar ali as informações mais importantes que são necessárias para eu responder aquela pergunta, eu vou conseguir responder de forma correta e fazer uma boa avaliação, ok? Então, é muito extenso esse conteúdo, são muitos tipos, né, de gêneros textuais, mas eu espero que vocês tenham conseguido entender o conteúdo de hoje. Nós ficamos por aqui, até a próxima aula. See you!